começando aqui a nossa live com o tema Saúde Mental das Mulheres com a doutora Milena. Eu vou enviar aqui a solicitação para ela participar. Só um minuto. Olá, todo o pessoal que está entrando. Olá! Oi, deu certo? Agora deu. Deixa eu ver como que eu Deu um desativo os comentários. Deu certo. pouquinho, tá Tudo travando bem? aqui pra cá. Deixa eu Travou pra mim. desativar os comentários. Conseguiu? Voltou? Voltou. Tá um Ixi, pra pouco mim tava ruim, lá no mas pouquinho. Vamos encontrar um filtro pra esse rosto, né? Vamos sem mesmo, tá travando a minha live. Travando aqui minha parte. Aí, foi? oi, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Você, fico muito feliz em estar aqui hoje. É um prazer, né? Minha primeira live, então tenha paciência comigo. mas é muito importante você estar aqui com a gente, né? Porque primeiro eu queria começar a falar como eu conheci a Milena, né? Eu chamo ela de Mi porque ela é como se fosse uma amiga, mas eu fiquei grávida. Aí eu fazia parte de um grupo lá do Baby Center na época e a gente montou um grupo no WhatsApp, né? E daí várias mães estavam lá no grupo, inclusive a mim, né? E a gente conversava bastante. E daí foi quando eu comecei a ficar passando mal e eu não sabia o que que era, até que eu procurei ela no particular e a gente começou a fazer terapia online na época. E aí ela que me falou, né? Assim, eu já desconfiava, mas ela que falou, ó, você tá com crise de pânico, ansiedade, né? E é difícil aceitar um diagnóstico desse, ainda mais eu que eu falava assim, ah, isso daí é frescura, né? E aprendi muito com isso, porque foi uma fase muito difícil, mas é uma fase que a gente evolui bastante, né? E daí a gente começou a fazer sessões e foi ela que me ajudou muito a desapegar do Nicolas, né? E ele ir para a escola. Então, explicando assim um pouquinho como a gente se conheceu, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque ela me ajudou bastante. E aí, agora eu queria que você falasse um pouquinho, né, uma introdução para a gente iniciar com as perguntas. Então vamos lá. Ó, quando a gente fala de saúde mental das mulheres, eu como profissional, como mãe também, como esposa, consigo ver que desde sempre as mulheres elas possuem vários papéis. É o papel de mãe, é o papel de esposa, é o papel de dona de casa, trabalha fora, dentre outros papéis que ela ainda tem na sociedade. Então, uma agenda assim agitada, cheia, é exaustiva, né? Então, muitas das vezes as mulheres não procuram, né, um autocuidado, né? Não procuram ter uma saúde mental boa, equilibrada, porque às vezes não tem tempo, né? Às vezes a agenda a rotina é tão cheia, né, que elas não têm, né, aquele estralo assim, opa, peraí, tô precisando de ajuda, né? Não tô conseguindo dar conta de tudo sozinha, então o meu emocional não está muito bom, né? Às vezes é falta de dinheiro, dentre outros fatores, né? Então, cuidar, né, ter saúde mental, né, é a ausência, né, de fatores psicológicos que podem atrapalhar no dia a dia e no bem-estar da mulher, tá bom? Tá bom. Então, vamos iniciar as perguntinhas. Olha, a gente vai olhar para cá um pouquinho, porque a gente criou um roteiro, né? Então, para a gente dar conta de falar de tudo e não perder o tempo da live também, tá bom? Tá bom. Vamos. Então, vamos fazer a primeira pergunta, que é: quais os principais fatores do adoecimento das mulheres, psicológico, né, das mulheres? Então tá, vamos lá, né? Os principais fatores que podem causar adoecimento psicológico nas mulheres são o quê? Falta de uma rede de apoio, né? Às vezes a sobrecarga, né, das tarefas diárias do dia a dia de casa também é sempre mais em cima das mulheres, então isso pesa muito, né? Baixa qualidade de vida,
tarefas domésticas, que é o tempo todo só voltado para ela, que eu já falei. Então, assim, ter um parceiro que compartilhe com você, que te ajude nessa parte, auxilia muito para que a mulher não desenvolva um adoecimento psicológico, um adoecimento emocional, tá? Falta de momentos de lazer, né? A gente vive numa rotina muito corrida, né? A vida do ser humano hoje em dia é tudo muito corrida. Então, às vezes, a gente não tem esse momento de lazer, esse momento em família, esse momento só pra gente mesmo, sem filho, sem marido, sem ninguém. Isso é importante. Então, dentro dessa rotina, a gente tem que criar o hábito de separar um tempinho para nós, separar um tempinho para a família, na parte do lazer, né? Que isso faz muito bem também. Então, essa ausência disso causa, assim, um adoecimento, né, psicológico, tá? Questões financeiras, também problemas no casamento, problemas no serviço, né? A parte financeira mexe bastante com o emocional do ser humano, a gente sabe, né? Tanto das mulheres quanto dos homens também, tá? Eu tô olhando pra cá, gente, porque eu anotei tudo pra mim não esquecer nenhuma parte, tá? Deixa eu ver aqui. Processos biológicos também é muito importante, né? Porque a mulher, ela tem uma sensibilidade maior de desenvolver 2 vezes mais transtornos psicológicos, né, e problemas emocionais do que os homens, né? Então, esses fatores biológicos, como ali a menstruação até a menopausa, contribuem bastante para a oscilação de humor e para desenvolver esses transtornos também, tá bom? A pressão estética também da sociedade, que além da mulher ser mãe, esposa, trabalhar fora, cuidar de casa, lavar roupa, ela ainda tem que estar arrumada, bonita e cuidada, né? A nossa sociedade, ela pega bastante no pé da mulher, né? Se a gente vê uma mãe, né? Uma mãe recém-parida, um exemplo, né? Que tá ali com o bebezinho ali de 1 mês, 2 meses, e a gente às vezes não tem esse tempo, né? De cuidar disso nessa fase, né? É um tempo muito importante que a gente tem que tirar, né? Mas às vezes a gente não tem. E chega alguém e fala, nossa, mas que mãe descuidada, né? Nossa, só fica de coque, né? Com a roupa manchada de leite. Então, essa pressão de que a gente, em todos os aspectos, em todos os momentos da nossa vida, a gente tem que estar sempre bela, arrumada e bem cuidada, isso gera também um adoecimento psicológico nas mulheres, tá bom? Esse foi um dos fatores, tem muitos outros fatores, gente, que são importantes também, mas esses são os mais comuns, tá bom? Tá, e também, assim, às vezes a gente vê, né, assim, muito no Instagram, assim, as famosas, e, assim, ter um bebê no outro dia já tá linda, maravilhosa, magra, então é uma pressão, porque a gente, querendo ou não, se compara, a gente quer ficar igual, só que a gente tem que entender que cada um tem uma condição, a gente tem que aceitar a nossa condição também, né? Porque, assim, eu vi já aquela Andressa Miranda falando que ela tem babás. Então, assim, é muito mais fácil ela tirar um tempo para ela conseguir fazer a unha, o cabelo, se arrumar, né, com babás. Então a gente tem que entender a nossa condição também, que para mim foi difícil, que na época não tinha ajuda em casa, então eu tinha que fazer tudo sozinha. Sim, é bem difícil, sem assim uma rede de apoio, porque também eu fazia faculdade e aí tipo, o tempo que eu teria é à noite e aí eu ia para faculdade, era bem complicado, né, a rotina. Mas vamos para a segunda pergunta. Quando Eu esqueci de falar que também que um dos fatores, né, que pode gerar adoecimento psicológico nas mulheres são abusos, né, violência, estupro, são fatores muito importantes, né, que eu deixei anotado bem no cantinho aqui para mim não esquecer de falar, eu acabei quase esquecendo de falar. Então são fatores que marcam, querendo ou não, né, a vida das mulheres, então o emocional dela também pode se comprometer através desses fatores, tá bom? Pode eu acho que continuar. essa coisa do abuso, né? Eu acho que a gente poderia falar assim que é muito além do que apanhar, né? A gente poderia fazer uma live só para falar de abuso, porque às vezes o homem, né, assim, é muito machista, ele acha que a mulher tem que dar conta de tudo porque ele trabalha fora, ele não vai ajudar em nada, né? E assim, a gente sabe o quanto é difícil um bebê, a demanda, né, que a mãe tem com o bebezinho, que ela tem que fazer tudo praticamente. A vida, tipo, de um dia pro outro muda, porque antes do parto, a mãe pode dormir, pode comer na hora que ela quiser. Aí no outro dia que nasceu o bebê, já acabou, né? Então ela fica só ali. Então um dia a gente pode fazer uma live só de abuso. A doutora Milena já me falou que ela tem interesse de fazer mais lives com a gente. Ela é especialista em psicologia infantil, então a gente pode desenvolver mais temas, vai ser muito legal. Mesmo. Mas vamos para a segunda pergunta,
que é quando perceber que eu estou adoecendo emocionalmente e pedir ajuda. Vamos lá, então, vamos listar alguns sinais, né? O nosso corpo, ele começa a dar sinais pra gente quando a gente tá nesse processo de adoecimento, tá? Psicológico, né? Irritabilidade, né? Se você tá mais irritadiça nas últimas semanas, nos últimos dias, com coisas que antes não te causavam nenhum estresse, nenhum transtorno assim, né? Estresses do dia a dia estão se intensificando muito mais, insônia, dificuldade para resolver problemas, dificuldade em relacionamentos, né? Dificuldade em se impor, tristeza, choro fácil, com ou sem motivo aparente. Então, assim, a gente o nosso corpo começa a nos dar sinais. É por isso que eu sempre falo para as pessoas que passam por mim, se observem, né? Observem o seu corpo, conheçam o seu corpo, porque ele nos dá sinais. Se nós estamos num processo de adoecimento psicológico, o nosso corpo ele começa a somatizar algumas coisas. Então, uma dor de cabeça constante, uma dor no estômago, uma fadiga, né? Isso são o quê? O nosso corpo somatizando esses problemas psicológicos que está surgindo, né? Esses problemas emocionais. Então, ele vai nos dando sinais para que a gente perceba que tem algo errado, para a gente procurar ajuda, né? E não hesite, gente, em procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, para realmente trazer o quê? Um bem-estar para a sua vida, né? Não se acostume a viver dessa maneira, não se acostume a falar, outro dia vai, a se deixar para outro dia, né? Porque o nosso emocional, ele vai só se agravando se a gente não cuida. O que hoje era um estresse, amanhã posso ter uma explosão de raiva no meu serviço, quebrar computador, quebrar mesa, brigar com todo mundo, porque às vezes não tem nem culpa do que eu estou sentindo. Mas a necessidade da gente colocar para fora aquilo que a gente está passando é tão grande que às vezes a gente não tem esse controle mesmo. Tá? Então, assim, vai virando aquele turbilhão de sensações, de sentimentos, de sintomas. Então, se você olhar para a tua vida, fazer uma reflexão da tua vida hoje, e você não gostar do que você vê, e você não se sentir bem com o que você está vivendo, com a fase com que você está vivendo, procure ajuda, né? Eu sempre falo para meus pacientes que o quê? Procurar ajuda não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de gente corajosa, né? Porque para a gente Verdade. reconhecer que tem algo errado, reconhecer que eu preciso de um auxílio de um profissional, é para pessoas corajosas. Então, Sim, ainda investe. mais nessa sociedade, né, que ainda tem esse preconceito de, psicólogo é coisa de louco. E não, gente, não é. É a terapia, né? Eu posso falar porque eu fiz, né, com a Milena um período, depois agora eu tô fazendo com outro porque eu preferi fazer presencial. É autoconhecimento. Então, quanto mais você se conhece, você consegue se impor, que é isso que ela tinha falado, né? Você consegue ser você. Porque às vezes nessa maternidade a gente acaba, sabe, se anulando. A gente quer dar o melhor pro filho, quer fazer de tudo pro marido, quer deixar a casa brilhando, a gente quer oferecer tudo para todo mundo e a gente não se olha. Então a terapia, assim, para mim é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer na vida, sabe? Assim, pode deixar de fazer unha, pode deixar de fazer uma coisinha ou outra, mas a terapia, olha, Essencial. é essencial, porque a gente vira outra pessoa, né? Depois que eu tive essa crise, né? Eu lembro que até a gente conversava porque eu não conseguia dirigir, eu não conseguia lembrar, aí você falava, vai um pouquinho. Aí eu descia, entrava no carro, não conseguia sair, e ela todo dia tenta um pouquinho. Hoje eu já dirijo, vou para cima e para baixo, mas assim, eu fui criando bloqueios e é isso. Se você não procura ajuda logo no início, vai piorando, vai piorando, vai piorando. Você começa. Eu não queria mais sair de casa, eu não queria mais ir no shopping, não queria ir mais no mercado. Se eu ia, eu já falava pro Jorge, vamos embora, vamos embora. Então, assim, você não, a gente não imagina como o nosso psicológico começa a agir, né, assim, para ficar uma coisa tão grave. Então, procurem ajuda. É realmente isso. Quem procura ajuda é uma pessoa muito forte para encarar que você está com um problema e que você precisa de ajuda. E um psicólogo, assim, vai te ir ensinando o caminho, mas é óbvio, né, que a gente também tem que fazer a nossa parte, né, quando vai na terapia. É um processo gradual, né? Tanto para melhora quanto para piora, né? É de pouquinho em pouquinho, né?
Se hoje eu não consigo algo e vou tentando aos pouquinhos, uma hora eu vou conseguir, né? Mas, ao mesmo jeito, se eu tô sentindo alguma coisa, assim, que tá me trazendo, não tá me trazendo bem-estar emocionalmente, então, se hoje eu não tô, se eu tô me sentindo para baixo, desanimada, amanhã eu vou estar do mesmo jeito, mais um pouquinho, entendeu? Então, assim, é um Uhum. gradual, tanto para melhora quanto para piora também. Então, por isso que a gente tem que ficar atento aos sinais que o nosso corpo dá, atento aos sintomas. Né? A internet ela é muito rica, né? Então, assim, ela tira muitas dúvidas, ela tem muito conhecimento. Então, assim, procure, investigue, vai atrás. Se tem algo que você que está acontecendo na sua vida, que tem algo acontecendo com o teu corpo que para você não é certo, não está dentro do padrão ali que você está acostumado a vivenciar, vai atrás, investigue e não passe por isso sozinho, não. Né? Procure um profissional, procure uma ajuda, converse com a família, só não fique do jeito que está. É verdade. Então vamos para a próxima pergunta. Quais os transtornos mentais mais comuns que acometem as mulheres? Vamos lá, então, né? Os transtornos mais comuns, né, que acometem nas mulheres são o quê? Transtornos do humor, como ansiedade, né, e depressão, né? Então, assim, esses transtornos, né, eles acontecem de 2 a 3 vezes mais nas mulheres, né? E os transtornos psicológicos, né, eles acontecem mais nas mulheres e os sintomas são mais graves em mulheres do que em homens. Mas a gente pegar uma mulher com depressão e pegar um homem com depressão é completamente diferente, porque na mulher os sintomas são muito mais agravantes do que no homem. Né? Tanto por fatores sociais, os biológicos, que contribuem muito para que esses sintomas tenham mais ênfase, né, nas mulheres, né? Tenha mais gravidade nas mulheres. Então, os que mais acometem, né, são transtornos do humor, como ansiedade e depressão. Mas temos os afetivos, que são o transtorno bipolar, né? Tem tantos outros, uma cartela, vamos dizer assim, né, de transtornos, né? Mas os mais comuns são esses, tá bom? Tá, e como que fica o emocional da mulher no pós-parto, depois da chegada do bebê? Então, vamos lá, né? A gestação em si, né, é uma fase muito importante da vida da mulher, né? É uma fase de mudanças, né? Ela tá gerando um bebezinho dentro dela. Então, o emocional da mulher, os hormônios da mulher ficam oscilando o tempo todo. Então, assim, as mulheres ficam mais sensíveis nesse período a desenvolver transtornos psicológicos, né? Então, assim, toda essa carga emocional de hormônio, todo esse combo que a gestação traz, deixa as mulheres mais sensíveis a desenvolver transtornos psicológicos, né? Então, a chegada, né, dos bebês no pós-parto, ali no início do pós-parto, né, as mulheres já começam a enfrentar, né, umas oscilações, né, no humor, né? Sem falar que as oscilações hormonais ainda continuam, né, no pós-parto. Então, eu separei aqui para vocês 3 transtornos que podem acometer no pós-parto as mulheres, né? O primeiro deles, que é a tristeza pós-parto, né, que a gente chama de baby blues, né, baby blues, uma coisa assim que se fala. Então, ele é muito comum, né, acontecer, né? Vamos colocar aqui que de 25 a 85% das mulheres desenvolvem ele, tá? Não é aquela tristeza igual ao próximo passo que eu vou falar para vocês, mas é uma fase de adaptação mais melancólica, assim, sabe? E ele pode durar de 1 a 10 dias após o parto. O segundo transtorno é a depressão pós-parto, né? Que ela é a maior parte do tempo a mulher fica deprimida, né? Fica sem ânimo, fica para baixo, tem um choro fácil. Então, ela pode acometer de 10 a 20% das mulheres, tá? Então, ela pode durar ali de 2 semanas a 3 meses, pode se estender até por 6 meses após o parto, essa depressão pós-parto. Tá? E a última, que é a psicose pós-parto, ela é mais grave, né? Só que ela é muito rara. Ela é muito rara de se ver. Então, ela somente 0,2% de mulheres desenvolve, né? Então, vamos falando assim de estatísticas, né? A que mais acometem as mulheres no pós-parto é essa tristeza pós-parto, esse baby blues, né? Essa chegada do novo bebê, essa chegada de
uma nova rotina, de uma nova adaptação, isso traz consequências para o emocional da mulher, sim, tá? Mas se você está passando por isso e já tem de 1 a 10 dias, de 1 a 15 dias, e isso não passou, então procure ajuda que ela pode evoluir para uma depressão pós-parto, tá bom? Não espere, volto naquela tecla de novo, não espere, ai, amanhã passa, amanhã melhor, isso é normal, isso é normal, isso é normal. Tá, mas até que ponto isso é normal? Tá? Então, assim, não negligencie essa fase que vocês estão passando, né? Passou ali daquela fase, não tá melhorando? Peraí que eu vou procurar ajuda. Vou procurar um profissional para saber se realmente isso é normal ou não. Tá, é normal, mas o que eu posso fazer para amenizar esses danos? Né? Então, vamos atrás, tá ok? Ok, obrigada. Vamos para a próxima, então, porque eu tô vendo aqui que tem gente que tá mandando pergunta aqui no. Daqui a pouco a gente abre aqui os comentários, tá? Vamos para essa última pergunta e depois a gente vê o que o pessoal tá perguntando. Como que a gente pode fazer para melhorar a saúde emocional da mulher depois da chegada do bebê? Ó, eu vou falar num contexto geral, né? Como fazer para melhorar a saúde mental das mulheres no geral, né? Primeiro de tudo, né? Não somos, né, mulheres maravilhas que conseguimos dar conta de tudo e manter um sorriso no rosto, uma saúde mental e emocional ali tranquila. Entendeu? A gente não precisa dar conta de tudo, né? Então, assim, ter uma rede de apoio, ter uma ajuda, ter um apoio, ter alguém em quem se encostar quando estiver cansada, tá? Então, assim, dividir essa carga emocional, ter alguém para dividir, isso é muito importante. Cuidar da autoestima, né? Separar um tempinho na semana, nem que seja 15 minutos do seu dia, meia hora na semana, para você se dedicar a você. Se dedicar a fazer algo que você goste, algo que te traga prazer, tá? Ter mais momentos de lazer com a família, ficar perto de pessoas que você ama, tá? Eu anotei aqui mais algumas coisas, procurar ajuda profissional, isso é muito importante. Se eu não tô bem, eu vou procurar um profissional qualificado que saiba me ajudar adequadamente, né? Se sentir realizada no âmbito pessoal e profissional, né? Se sentir realizada com a tua carreira, se sentir realizada com aquilo que você faz, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. Ficar perto de pessoas que te fazem bem, é o que eu já falei, né? E se afastar de relacionamentos abusivos e tóxicos, né? Isso vale para relacionamentos amorosos, isso vale para amizades, tá? Então, assim, se tem alguém perto de mim que não me faz bem, eu vou me afastar. Eu preciso me colocar em primeiro lugar. Eu preciso me colocar em prioridade na minha vida para que eu possa oferecer o meu melhor para as outras pessoas que precisam de mim e que gostam de estar perto de mim. Que me ofereça algo legal, que me ofereça um retorno emocional positivo. Entendeu? Então, assim, eu só consigo ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa funcionária se eu estiver bem. Se eu não estiver Uhum. bem mesma, a minha volta pode ser que as coisas até estejam funcionando bem, mas aí o meu emocional vai estar adoecendo cada vez mais rápido, entendeu? Então, Mas assim, é verdade isso. mas eu só consigo oferecer o melhor de mim se eu realmente estiver verdadeiramente bem emocionalmente. Se eu não tiver aos poucos, as coisas à minha volta também vai começar a adoecer. Meu relacionamento com meu marido, meu relacionamento com meu filho, a minha carreira profissional. Então, assim, seja. Geralmente a gente vê aí no Instagram, né? Que não é egoísmo se colocar em primeiro lugar. Realmente, gente, não é. Não é egoísmo se colocar em primeiro lugar. Se coloquem. Se coloquem no topo da lista de prioridades. Se coloquem no número 1 na vida de vocês. Porque é você. Se você não cuidar da sua saúde, quem vai cuidar? Se eu não me priorizo, como que eu vou esperar que o outro faça isso por mim? Se eu não me amo, como que eu vou esperar que o outro me ame? Se eu não me aceite, né? Se eu não me aceito como eu sou, com as minhas falhas, com as minhas qualidades, como eu vou esperar que o outro faça isso por mim? Ele tem que partir de você, né? Isso são pontos chaves, né, para ter uma boa autoestima, né, para ter uma boa saúde mental, né? E é E isso. também, assim, até assim, quando você não tá bem, por mais que as coisas fiquem ótimas, né, ao seu redor, né? Porque quando eu não tava bem, eu não enxergava nada de bom. Então eu falava, seu filho tem saúde, Exatamente. você tem onde morar, você tem isso, tem aquilo, mas não importa.
né? Quando você não tá bem emocionalmente, não importa você, porque a gente vê, né? Assim, às vezes fala, ai, nossa, olha, aquela pessoa tem isso, aquilo, mas ter coisas materiais não significa ter saúde mental. Então, assim, hoje, eu vejo até um meme que fala, ostentação hoje é ter saúde mental, e é verdade, porque às vezes a pessoa pode ter tudo e não ser feliz. E era o que eu estava vivendo naquele momento, porque eu não estava bem comigo, né? Então, assim, nada estava bom para mim. Então, agora hoje eu consegui enxergar com outro olhar, né? Tudo na vida. E também, assim, eu acho que a gente pensar positivo. Por mais que a situação não, assim, é uma coisa boa, a gente olhar com carinho e olhar, assim, o que que aquilo a gente pode tirar de bom, né, da situação. Sem falar que quando a gente não está bem, né? E as pessoas chegam perto da gente e falam assim, nossa, mas por que você não está bem? Você tem um carro, casa, a sua família é saudável, você tem um emprego dos sonhos, e você não se sente bem, a culpa vem. É A culpa verdade. começa a bater ali na porta. Olha só, tudo que você tem e você não valoriza. A ingratidão, o sentimento de ingratidão, meu Deus, eu tenho tudo isso, e como que eu não consigo me sentir realizada? Como eu não consigo me sentir bem? Sabe por quê? Porque você não está bem com você. Se eu não estou bem comigo mesma, não importa o que está acontecendo na minha vida, não importa o que eu tenho de valor, pra mim eu não vou conseguir ver nada disso, tá bom? É Outro ponto, verdade. para abrir para as perguntas aqui, Tabata, eu gostaria de falar que nessa pandemia, né, os problemas emocionais e mentais, né, das mulheres intensificaram muito mais, né? Dobrou assim, a proporção não tem nem como imaginar. Então, se antes, né, as mulheres tinham essa sensibilidade maior do que os homens, né, de desenvolver transtornos mentais, agora nessa pandemia com o Covid duplicou, né? Por quê? O homem ele trabalha em home office, ele tá só ali na salinha dele, ali em casa mesmo, trabalhando. A mulher trabalha em home office, limpando casa, fazendo comida, cuidando dos filhos. É lógico, gente, que eu tô falando da maioria das mulheres, né, da maioria da população. Eu sei que tem homens que são parceiros, que ajudam, que contribuem, que realmente dividem essa carga, porque realmente é uma carga dos dois, né? Não tem por que a mulher carregar sozinha. Mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade que traz isso, né? Que está enraizada essa cultura de que a mulher é a do lar, que a mulher tem que tomar conta de tudo. Que a mulher trabalha fora para ajudar nas despesas porque só o marido não está dando mais conta, né? Porque as coisas subiram muito, mas que a mulher também tem que cuidar de casa. A sociedade traz muito isso. Então, assim, vamos dividir essa carga, não precisamos passar por isso sozinhas, E né? também até assim, quando o Pode. homem trabalha fora e a mulher fica em casa, aí ele fala, ai, mas você não faz nada, eu tô cansado, ele chega do serviço, né, porque ele trabalhou. Só que Uhum. o mais ingrato de todos é o trabalho de casa, o trabalho doméstico, porque você faz, e A gente parece vai, que os que trabalham fora, a gente vai para o serviço, trabalhamos 8 horas por dia, e voltamos para casa. Tranquilo, meu serviço acabou. Mas as pessoas que só ficam em casa cuidando da casa, é o tempo todo, é 24 horas por dia cuidando daquilo ali, entendeu? Então é exaustivo, né? Manter essa rotina, né, de sempre ter coisas para fazer em casa é exaustivo. Cuidar dos filhos, gente, hoje em dia é muito exaustivo você ficar em casa só cuidando dos filhos, tá? Então, assim, se priorizem, dividam, né, a carga emocional com o marido de vocês, com o companheiro de vocês, com a rede de apoio que vocês estiverem. Procurem ajuda, não se calem, prestem atenção no seu emocional, prestem atenção em você, comece a se observar. E, acima de tudo, busquem ter uma saúde emocional. Busquem isso, né? Coloquem como meta de vida, né, ter uma boa saúde emocional, E ok? também uma coisa, né, Mi, que você falava pra mim, né? Porque às vezes a gente, mãe, não deixa os pais participarem, né? Que você falava, deixa ele dar banho. Se ele chorar, ele vai dar conta, né? Então, assim, a gente também tem que desapegar, porque a gente precisa ter nossos momentos. Eu sei que às vezes, assim, tem mães como eu que fica ali, né? Parece uma galinha choca. Que eu pensava, ai, se eu não dar banho, ai, ele não vai saber fazer. Aí eu lembro que até ela falava, deixa ele fazer. Ah, ele vai chorar. Deixa ele chorar, ele vai dar conta, ele é o pai. Então as mães também, sabe? Enquanto ele tá lá dando um banho no filho, dando uma janta,
sabe, vai ler um livro, vai assistir algum programa, né, que a gente, mãe, para de fazer tudo e pensar na gente, né? Eita, travou? Voltamos. Oiê, voltamos. Eu encerrei, eu já salvei a live, mas como tinha uma pergunta aqui, daí a gente responde para a gente poder Uhum. encerrar, tá bom? Eu tinha lido a pergunta, porque agora já apagou, mas era um caso que uma pessoa disse que fez uma cirurgia e depois dessa cirurgia parece que ela desenvolveu uma ansiedade e ela tá com insônia, não tá conseguindo dormir. Então, pessoas que geralmente, não sei se essa cirurgia foi bariátrica, não sei que tipo de cirurgia que foi, né? Mas, assim, é uma mudança, né, gente? Tirou você da sua zona de conforto, tirou você do lugar em que você estava acostumado a estar, né? Você sabia o que esperava daquele ambiente. Então, assim, tirou você da sua zona de conforto e te colocou num lugar diferente. Um lugar que você não está acostumado, um lugar que, para você, é diferente. Então, né, tudo que é novo, tudo que é diferente, tudo que nos coloca à prova, tudo que mexe com a gente emocionalmente, assim, que traz uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, isso mexe com o nosso emocional, né? Isso mexe com o nosso psicológico. Então, o nosso corpo, ele vai o quê? Ele vai mostrar sinais de que tem algo errado, porque é diferente para ele, aquele ambiente, vamos dizer assim, tanto no corpo, né, como nas outras áreas que eu expliquei para vocês. Então, assim, busca a ajuda de um profissional. O seu corpo já está te dando sinais de que ele não está bem, insônia, né? Então, assim, insônia é o primeiro passo, eu falo, né, que a gente começa a sentir quando a gente deita para dormir, aquelas preocupações, aquele bando de pensamento começa a surgir na nossa cabeça e a gente começa a ter aquela síndrome do pensamento acelerado que a cabeça não para de pensar nem um minuto e daí a insônia aparece, né? Então, assim, Para essa pessoa pedir ajuda, buscar ajuda, né? Porque também é um isso. caso que aconteceu comigo, né? Que quando até eu falei, né, na live com a minha doutora, minha médica, que eu tinha feito a retirada do DIU por cirurgia, e eu acho que essa cirurgia mexeu muito com o meu psicológico, porque o Nicolas tinha 3 meses, ele só mamava no peito, então eu fiquei com medo de morrer, e depois disso eu também comecei a desencadear essa ansiedade, esse medo, assim, de morrer. E já era também resquício do que eu já tinha, já estava trazendo, levando de pouquinho em pouquinho, às vezes alguma coisa que acontece na nossa vida pode também desencadear, né, coisas assim, sintomas piores. Então, você buscar uma ajuda profissional é primordial. Acho que na época eu fui falar com a Mi, porque ela era mais próxima e me ajudou muito. Então, não tenham vergonha, né, de buscar ajuda, porque isso vai fazer você se sentir bem. Eu posso falar hoje, porque eu sou prova viva disso, porque na época eu pensava assim, nossa, eu nunca mais vou ter a minha vida, né, como era antes, porque eu tinha muito medo de morrer, eu tinha um monte de sintomas. E hoje eu sou a prova viva que eu estou bem melhor do que eu estava antes. Então, isso com a ajuda de terapia, porque é muito difícil sozinho, né? Não, eu não sei, né, se tem casos que alguém consegue reverter sozinho, mas eu acho que é muito difícil. Ainda mais, assim, às vezes a gente vai falar com qualquer pessoa, com um amigo, vai desabafar, e não é uma pessoa que tem, assim, conhecimento naquilo. Aí vai falar, ai, não, mas vai falar aquilo, né, que a gente já conversou, é frescura, olha a sua vida. E não é frescura, gente, não é frescura, porque é uma doença, e doença tem que ser tratada, porque senão você pode até chegar no último que é, né, o suicídio, que depois a gente pode fazer uma live só disso, mas Vários assim, que a gente quer trazer para vocês. mas porque assim, muita gente chega nesse último ponto porque acha que o suicídio vai resolver o problema, né? E assim, e não, a gente tem que lutar, é difícil, é igual ela disse, um pouquinho você vai ficando ruim, mas de pouquinho em pouquinho você vai ficando bem. Se alguém Isso mais mesmo. tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, manda aqui pra gente, mas eu já queria agradecer, Milena, por participar aqui com a gente. Foi muito esclarecedor. A gente vai deixar a live salva, vou deixar todas, as três que foi caindo, porque depois pode ajudar muitas pessoas que quiser assistir. Agora tá entrando um monte de gente. Pessoal, assistam as lives que estão salvas.
É, porque a Meio que gente já né? que caiu, Então, aí a gente. fico muito feliz por ter recebido esse convite, né? Me tirou da zona de conforto totalmente, né? Me trouxe para um lugar desconhecido, me trouxe algumas ansiedades, né? Me trouxe um desconforto, mas um desconforto bom, né? Então, assim, me tirou da minha zona de conforto para algo que eu amei participar, eu amei fazer essa live, né? Estamos com vários temas agora aqui na nossa cabecinha para a gente já trazer para vocês. Então, fiquem ligados aí no perfil da New Kids, na minha página do Instagram. Me sigam lá também, que a gente traz bastante conteúdo legal para vocês, viu? É, e as mamães que seguem a gente aqui, eu vou falar depois, eu vou deixar seu arroba lá. Ela é especialista em psicologia infantil, então procurem ela, ela faz atendimento online e presencial. Mas hoje em dia, com a pandemia, eu acho que tá muito mais online, né? O mundo mudou agora. Exatamente. Uhum. E a nossa próxima live que a gente está programando é para falar sobre a área infantil, para falar sobre as crianças, né? Então, pais, mães, cuidadores aí ficam de olho que loguinho a gente solta a nossa próxima data de live, que a gente está animada agora. Agora ninguém segura, né, Mi? Isso mesmo, Então, tá bom? tá bom, um beijão. Obrigada. Tchau, tchau, Eu galera.